Olá! Há dois encontros atrás, nós começamos a falar de Java Web. Eu te apresentei o JSP, sua filosofia de trabalho, e a título de projeto exemplo, trouxe um projetinho de login bem meia boca. E eu digo que o projetinho de login era bem meia boca porque, na verdade, através de uma página HTML rodando no cliente, você digitava login e senha. E quando você submetia esses dados ao servidor, o servidor pura e simplesmente fazia um if. Se for Maurício e a senha for 1, 2, 3, 4, 5, 6, seja bem-vindo. Se não, senha e ou usuário inválidos. Bem meia boca. Bom, aí eu te cobrei esse mesmo projeto, porém usando banco de dados. E aí a gente teve a oportunidade de discutir duas soluções distintas. A primeira solução nos gerou um código muito verboso, muito extenso. Por quê? Porque nós inserimos, embutimos dentro de uma página a classe login, a classe erro, a camada de acesso ao banco de dados, a DAO. Ou seja, colocamos tudo dentro de uma única página JSP, contrariando, de certa forma, tudo aquilo que a gente vem pregando desde o segundo ano, no que diz respeito à modularização do código. Pois bem, depois dessa solução meia que pedreiro, foi a vez da gente ofertar uma solução mais peopleware. E nesse sentido, a gente embutiu no nosso projeto um pacote com as classes devidas e devidamente modularizada, como a gente fazia desde sempre. E aí, então, a nossa página JSP fazia apenas chamada aos métodos que estavam embutidos nesse nosso package. Tivemos, portanto, um código muito mais clean, um código muito mais apropriado. Pois bem, mas um projeto de login não se resume apenas à validação do usuário e senha. Na maior parte das vezes, ele me dá a possibilidade também de cadastrar o usuário. E foi exatamente isso que eu vos cobrei na semana passada, a título de atividade. Pois bem, antes da gente seguir adiante, eu gostaria de te mostrar a minha solução para esse problema. Bem, ao invés de mostrar o código, eu optei por uma estratégia diferente hoje. Eu quero te mostrar o projeto em funcionamento para que você entenda exatamente o que está acontecendo, para aí depois sim entender em termos de código como que eu articulei tudo isso. Então, a nossa tela de login, ela já está aqui, devidamente exibida. Se eu cadastrar um usuário qualquer, se eu cadastrar, não, se eu acessar um usuário qualquer com senha e logar, ele vai me dar o resultado, é o projeto da semana passada, mas eu tenho aqui agora a opção de cadastrar. Aliás, de uma forma muito parecida com aquela que eu encontro em qualquer tela, em qualquer procedimento de login. Então, eu vou cadastrar um novo usuário. Percebam, já fui para uma nova página. Olha aqui, estou indo para a página de cadastro HTML, aonde eu vou cadastrar todos os dados desse novo usuário. Então, vamos lá
cadastrar um amigo nosso. Vamos cadastrar o Granho. Usuário Granho, senha 1, 2, 3, 4. Cadastrar. Meu browser aqui me pergunta se eu quero salvar a senha. Eu não quero, não. Prontinho, usuário cadastrado com sucesso. Será que o usuário foi cadastrado com sucesso? Bom, vamos verificar. E, para tanto, eu volto à tela de login. E agora vou pedir para cadastrar, ou melhor, para acessar o sistema como usuário Granho, só que propositalmente eu vou errar a senha. A senha que era 1, 2, 3, 4, eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e pedir para me logar. Mais uma vez, a mensagem de usuário e ou senha inválidas, ou seja, o login não foi concretizado. Vamos voltar ao procedimento de login, vamos colocar a senha correta, vamos pedir para nos logar e agora eu sou recepcionado com uma mensagem de seja bem-vindo, Granho. Então, meus amigos, agora a nossa página de login foi acrescida de uma opção de cadastro. Já vimos o funcionamento, percebemos que o código funciona de maneira bastante satisfatória, lógica, o layout, a ergonomia está de chorar, está horrível, mas o código funciona. Então agora vamos ver como que o código foi articulado para a gente obter esse resultado. Bom, estou com o código aberto e percebam, projeto de pedreiro nunca mais. Primeira coisa, observem que eu criei aqui um package, o package logar, e dentro dele eu tenho a classe erro, que a gente conhece de longa data, sem tirar nem pôr, um Ctrl+C, Ctrl+V de outros projetos. A classe login, que define aí uma imagem da tabela no banco, que pura e simplesmente tem usuário e senha. E a DAO desse projeto, a Login DAO, com os procedimentos característicos para banco de dados. Procedimento de conexão, procedimento de desconexão, de consulta a um usuário e de inserção desse usuário. Eu quero te chamar a atenção para o fato de que eu rodei o programa aqui em casa, eu rodei o programa no meu computador e funcionou perfeitamente. Talvez, quando você fizer o download desse projeto e rodar aí na tua casa, ele não vá funcionar. Por quê? Porque ao me conectar com o banco de dados, aqui no meu computador, eu estou admitindo que o banco está hospedado dentro da pasta matar. Pois é, pode ser que o teu computador não tenha a pasta matar e muito menos o banco de dados dentro dela. Então, para o código funcionar tal qual funciona na minha casa, você tem que criar dentro do teu C2 pontos uma pasta matar e hospedar o banco de dados lá dentro. Ou então, colocar o banco de dados aonde você bem entender e sinalizar com o patch adequado. Isso está sendo feito no procedimento de consulta e também no procedimento de inserção. Então, atenção para esse detalhe. Aliás, já que estamos falando em detalhes, muito provavelmente, quando você fizer o download do projeto, o link com a biblioteca You Can Access vai ser quebrado. Então, você vai ter que fazer a inserção desses 5 arquivinhos que fazem parte da biblioteca You Can Access, o driver de comunicação com o nosso banco. Bom, tendo visto a parte secundária do projeto, vamos agora ao principal. Observem, eu tenho aqui
a minha página inicial, index.html. Lembrando, extensão HTML vai rodar sempre na parte do cliente. Olha lá, eu tenho o formulário, aonde eu vou digitar o usuário e senha, e o botão, o Submit Logar. E quando eu apertar o botão Logar, eu irei, portanto, para o page logar.jsp. Ou seja, o pressionar do botão Logar vai gerar um request ao meu servidor e essa requisição, chegando no servidor, desencadeará a execução da página pagelogar.jsp. Vamos dar uma olhadinha na página Logar? Página Logar, meus amigos, nenhuma grande novidade, é a página Logar do projeto anterior, onde os parâmetros recebidos pelo request são setados dentro da classe Login. Feito isso, eu vou até a DAO do projeto para consultar o usuário, faço o select e como resultado desse select, eu posso ter um erro ou não. Erro significa fui no banco e o usuário não foi encontrado. Então, por isso, na sequência, a gente tem aqui a verificação do erro. E se o erro ocorreu, mensagem de erro. Se não, mensagem de boas-vindas. Ou seja, nada de novo, o mesmo procedimento de logar do nosso último exercício. Agora, amigos, voltando aqui ao index, onde tudo começa, percebam que após o meu form, eu tenho aqui um hiperlink. Eu tenho um hiperlink para uma outra página, para a página de cadastro.html. Então, percebam, estando na página index.html, se eu clicar nesse hiperlink, eu vou parar na página cadastro.html. Ou seja, todo esse processamento feito dentro do cliente, feito do lado do cliente, no browser do cliente. Pois bem, a página cadastro HTML, ela se mostra dessa forma aqui. Um form, aonde eu vou digitar usuário e senha, um form semelhante ao de login, porém agora o botão de submit não tem mais a mensagem logar, tem a mensagem cadastrar. E isso não significa muita coisa, porque essa mensagem é apenas o label do meu botão, que poderia ser qualquer coisa. O importante é que quando o botão cadastrar é pressionado, aí então eu me desvio para a página cadastrar.jsp. Ou seja, eu gero um novo request ao banco de dados, porém agora o servidor vai responder a esse request usando, para tanto, o código explicitado dentro de página cadastrar. Vamos lá dar uma olhada na página cadastrar? Olha lá. Batendo o olho, eu sei que você vai dizer, ô professor, batendo o olho assim está muito parecido com o procedimento de consulta, não é? Está muito parecido com o procedimento de consulta. E eu quero te chamar a atenção para o fato de que os procedimentos de consulta e inserção, eles são praticamente antagônicos, uma vez que um vai buscar os dados no banco, enquanto que o outro vai retirar dados do banco. Mas apesar de tudo isso, eles ficam estruturalmente semelhantes. Milagre é o que a gente chama isso? Não, né, gente? Claro que não. A gente chama isso de arquitetura, de padrão de programação. Quando a gente, lá no segundo ano, abraçou a arquitetura de múltiplas camadas, a gente estava justamente correndo atrás dessa padronização.
Então perceba, os dados digitados recebidos agora no request são usados para acertar as propriedades da classe login. Tal qual no procedimento de consulta, na sequência eu vou a DAO, mas agora vou fazer o quê? Vou fazer a inserção do meu usuário. Se eu tiver erro, mensagem de erro. Caso contrário, mensagem de sucesso, confirmando o cadastro do usuário. Ou seja, apesar de estarmos numa estrutura totalmente diferente do que a gente vinha trabalhando até poucas aulas atrás, quando a nossa plataforma era o desktop Windows, dessa vez a gente está trabalhando em ambiente web e o código, o processamento, está muito parecido com aquilo que a gente fazia antes. Ora, o Java é multiplataforma, então agora numa outra plataforma as coisas não poderiam ser diferentes. Então, esta é a minha solução para a atividade que eu havia proposto a vocês. Agora, eu quero aproveitar essa solução e ponderar alguns detalhes ainda sobre ela, com o objetivo de melhorá-la ainda mais. Vamos lá. Olha, estou executando o projeto novamente para te mostrar que, quando eu digitar aqui um usuário, senha, eu posso digitar número, letra, caractere especial, que ele vai aceitar. Eu posso digitar como a senha um caractere, 2 caracteres, que ele vai aceitar. Aliás, eu posso até não digitar senha e pedir para logar, que ele vai tentar fazer o processamento mesmo sem eu ter digitado a senha. Gente, percebam que num ambiente web, esse tipo de problema é muito crítico. Por quê? Porque toda vez que eu aperto o botãozinho de logar, eu estou gerando um tráfego na rede. Eu estou gerando trânsito na rede. E além de estar gerando trânsito à rede, eu estou fazendo uma requisição ao servidor. Uma requisição sendo feita bestamente, porque o camarada não digitou a senha. Então, antes de submeter essa requisição, esse request, eu deveria ter feito a validação dos dados, ou melhor, da digitação dos dados, e só submeter ao servidor quando algo tiver sido preenchido e quando esse algo atenda às regras básicas do campo senha. Por exemplo, 6 dígitos. Por exemplo, só numéricos. Então, meus amigos, a validação foi por agora totalmente desprezada. E creio que nas minhas palavras ficou claro que essa validação de digitação deva ser feita no lado do cliente. E processamento do lado do cliente sempre deve ser feito usando, para tanto, JavaScript. Mas no caso do campo senha, meus amigos, isso nem se faz necessário. Por quê? Porque o HTML5, ele me oferta esses recursos. Então, o interessante é aproveitar a estrutura do HTML5 para fazer essas validações que dizem respeito à digitação dos dados. Então, na sequência, eu vou te mostrar alguns exemplos que falam sobre isso. Vamos lá? Vamos conferir?
Gente, eu estou aqui de volta com um código HTML5, o bom e velho formulário de login, e agora eu quero que vocês observem que tanto no input do usuário quanto no input da senha, eu coloquei o atributo requerido. Estão percebendo? Então, quando eu coloco o atributo requerido, significa que o campo usuário ele é de preenchimento obrigatório. Se eu tentar seguir adiante sem o preenchimento do mesmo, o HTML5 vai chiar. Observem, o campo senha também é um campo requerido. Aliás, ambos os campos são de preenchimento obrigatório, mas vocês perceberam que o campo senha tem um padrão definido para ele? Então, o padrão definido é o seguinte, olha lá, eu posso aceitar qualquer dígito de 0 até 9, asterisco vezes. O asterisco significa que eu posso ter uma senha de quantos dígitos eu bem entender. Então, dessa forma, eu estou definindo que o campo senha ele é requerido e mais do que requerido, que ele deve aceitar apenas dígitos, que a senha deve ser apenas numérica e que pode ter o comprimento que você bem entender. Meus amigos, quando eu apertar o botão de logar, eu vou executar a página teste JSP, que nada mais é do que um Hello World, ok? Só para que a gente tenha claro que, devidamente preenchido, eu vou até o servidor. Só por causa disso, tá certo, gente? Bom, agora eu vou rodar o nosso projeto e vamos ver se ele efetivamente funciona. Olha lá, meus amigos, já estou com o código rodando. Sem preencher nenhum dos dois campos, vou pressionar logar. Ele já chiou. Ó, preencha aí. Vou preencher com o Maurício. Vou logar. Agora ele chia. Preencha o campo senha. Vou preencher com o meu sobrenome, Ascenjo. Logar. Ele não vai porque eu digitei letras. Vou digitar apenas números agora. 1, 2, 3. Logar. Aí ele foi ao servidor. Vou digitar uma senha numérica com vários números. Logar. Ele foi. Então, percebam que as mensagens de erro que apareceram não foram exibidas pelo Maurício. São mensagens de erro próprias do HTML5. Então, toda a validação em termos de digitação foi conseguida pelo HTML5. Agora, gente, eu quero te mostrar um outro exemplo. Quero te mostrar um outro projeto. A diferença desse projeto para a versão anterior é muito sutil. Ambos os campos usuário e senha são requeridos, são de preenchimento obrigatório. Porém, agora, a senha, o padrão definido para a senha é que a senha deve ser numérica, mas percebam, saiu o asterisco e no seu lugar entrou esses 6 entre chaves. Ora, é meio óbvio o que esses 6 representa, né? Significa que agora a senha obrigatoriamente deve ser numérica e deve ter 6 dígitos. Bom, vamos lá, vamos ver se isso funciona. Amigos, estou aqui com o projeto em execução de novo. Se eu pedir para logar, ele vai chiar pedindo que eu preencha o campo, preenchi.
Se eu pedir para logar de novo, agora ele vai chiar com o campo senha. Vou digitar 123, vou me pedir para logar, ele não vai, ele continua pedindo para que eu atenda o formato solicitado. Vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou pedir para logar, ele não vai, ele continua pedindo para que eu atenda ao formato de 6 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Vou pedir para logar e aí sim eu tenho sucesso. Hello World. Então, meus amigos, muito daquilo que a gente faz de validação de digitação, eu hoje em dia nem preciso mais do JavaScript para fazê-lo. Aqueles procedimentos de validação que são básicos, eles são, na verdade, o que a gente... Eles são conseguidos pelo HTML5, me poupando esforços de programação em JavaScript.